Buenas, meus amigos. Hoje eu resolvi contar umas histórias de alguns clientes meus, porque eu tenho percebido a dificuldade das pessoas entenderem a profundidade das coisas, e especialmente o ramo que eu sou especialista, direito do trabalho, as complicações da vida do dia a dia das pessoas e, enfim, as repercussões disso, né? Então eu vou contar algumas historinhas que são coisas que me motivam. Obviamente eu não vou falar de nomes reais e vou evitar de tratar de aspectos processuais, porque isso tem vedação ética, tá? E como vocês sabem, eu sou um cara da ética. Não sou perfeito, mas eu procuro ser, tá? Então eu vou contar aqui, vou começar uma história que me tocou muito, que é eu vou chamar ele de seu Eliseu, tá? Seu Eliseu tem uma filha, a Paula, os nomes são fictícios, tá? E ambos os casos foram parar no Espaço Vital, que, para quem não é do meio, o Espaço Vital é um dos jornais eletrônicos mais populares da advocacia. Bom, ele trabalhava numa empresa de ônibus como motorista e começou com uma fístula anal. E essa fístula foi se espalhando e tal, e, enfim, ele já tinha as funções do intestino comprometidas. Via ele no horizonte dele o fim da vida dele, e me procurou, dizendo que o que ele queria era morrer em paz numa casinha de praia e ele achava que tinha direito. Nós entramos com os processos, né? Um processo de doença funcional, onde houve, se não me engano, uma concausa, não tenho certeza. Mas o que a gente conseguiu mesmo naquele caso ali foi um seguro de vida que a empresa não tinha renovado, mas como ele estava pelo INSS e com o contrato suspenso, portanto, ele teria direito ao seguro de vida. E aí esse seguro, que na época do afastamento dele era 10 mil, virou 50, isso há quase 10 anos atrás. E isso fez com que ele comprasse a casinha de praia dele. Um camarada já dos seus 60 e poucos anos, já não tinha mercado para ele, ainda mais doente. A filha, só para comentar, ela sofria bullying no trabalho, era uma pessoa muito obesa, obesidade mórbida, e isso era motivo de chacota. A empresa sabia, não fez nada, acabou condenada nesse sentido. Outra história que me chama a atenção é o seu... vamos falar aqui do seu Zé, vou chamar de Zé, tá? Seu Zé era um catador de papel de rua, e aí um senhor lá contratou ele em troca da moradia. Então ele trabalhava pro camarada de segunda a segunda em troca da moradia na casa dele. Nada de salário. De vez em quando ganhava um dinheirinho, outro fazendo bico, tá? E esse camarada, esse senhor morreu, o empregador, e o seu Zé ficou nas mãos do filho, um camarada muito ruim, que mandou ele sair em 24 horas do imóvel. E aí nós conseguimos brigar um pouquinho por ele, conseguimos uma indenizaçãozinha sobre o serviço que ele prestou, né, para o sucedido, e enfim, saiu com alguma dignidade e foi seguir a vida dele. Outro caso que me chama a atenção é o seu João. Seu João trabalhava numa galeteria há muitos anos de pé, um senhor magro, doente também. E aí, sem mais nem menos, depois de uns 20 anos de trabalho, ele foi demitido sem receber nada. Foi uma briga grande, porque a empresa já estava também num momento ruim, e isso é lamentável para quem opera, né? Ninguém quer destruir ninguém, mas precisava amparar ele, e ele já não tinha mercado para trabalhar também, uma pessoa de idade doente. Enfim, conseguimos. E o caso de um camarada que se tornou um grande amigo, que eu hoje procuro emprego para ele, preocupado com ele. Ele tem lá seus 65 anos, mas a carenagem já... Tu acha que ele tem mais de 75? A orelha cortada aqui assim, as mãos grossas, cheio de cicatrizes. E ele teve duas histórias. A primeira, ele sofreu um acidente de trabalho, descarregando uma betoneira, e rebentou a coluna e tal. A gente conseguiu testemunha para provar que houve acidente de trabalho, né? E a testemunha no dia, conversei antes com ela. O advogado que não conversa com testemunha é perigoso, viu? Não é instruir testemunha, é conversar para saber o que ela sabe, para tu saber se tu vai usar ou não no processo. E essa testemunha me disse: não, eu vi o acidente e tal.
E nós ingressamos na sala de audiência e a testemunha disse, não, eu ouvi falar do acidente. E aí ele perdeu essa ação. Só que numa outra ação a gente conseguiu de uma terceirizada, ele trabalhava num ambiente totalmente insalubre, doente já, idoso, e nós conseguimos a indenização porque ele foi demitido sem eira nem beira, não recebeu fundo de garantia, nem as guias para sacar fundo e encaminhar seguro-desemprego, nem a indenização, nem nada. Conseguimos ali alguma indenização e ele comprou uma casinha para ele. Casa em vila, assim, uma coisa de, sei lá, vamos chutar aí, 15 mil reais. Ele conseguiu parar ali e foi trabalhar com um advogado previdenciarista a aposentadoria dele. E aí os traficantes o tiraram de casa e ele hoje mora de favor no interior e procura emprego na capital já faz mais de ano e não consegue. Uma pessoa doente procurando emprego e não consegue. O direito do trabalho não é dos vagabundos. O direito do trabalho é dos trabalhadores. E isso dignifica e honra a minha profissão. E eu exijo respeito. E eu espero que a nossa sociedade aprenda a respeitar o trabalho. Os Estados Unidos são o que são por respeito ao trabalho.